O anime começa com o protagonista, um jovem garoto que está caminhando no colégio, mas é perturbado por delinquentes porque é o único no colégio que porta espadas. Ficando estressado, decide revidar com argumentos, mas se lembra que seus pais o deixou com uma dívida enorme e precisa cuidar da sua irmãzinha. Para isso precisa ser um inquisitor muito bem pago. Batendo na porta do pilotão, encontra Ikagura tirando foto duvidosa da Usagi. Mesmo sendo o líder do grupo, o prota não tem moral nenhuma. A cena é cortada para uma garota sendo informada quem é o inquisidor. É capturar bruxas e confiscar itens mágicos. Nunca foi considerado matar bruxas e causar destruições. Ele então condiz que foi obrigado a matar e não teve outro jeito de lidar com essa situação. O diretor responde que não é certo fazer isso e abandonou seu dever de aniquilador e terá que sofrer as consequências. Como nada mais justo, ela foi expulsa e obrigada a ser a estudante da academia comum, anti-magia. Como não poderia ser pior, foi designada para o Esquadrão 35, a pior turma do colégio, que seus apelidos são peixes pequenos. Voltando ao 35 escalão, o Prota está sendo encurralado por conta de ser o capitão do grupo e ainda não ter nenhum ponto em 6 meses. Ikagura condiz que pode resolver a situação. Ela ouviu dizer que hoje à noite o item mágico de nível D que está desaparecido será vendido ilegalmente. Se caso conseguirem capturar, os responsáveis irão conseguir uma quantia considerável em pontos. Ficando impressionado que talvez possam conseguir, o diretor bate na porta, dando as boas-vindas. Ikagura pergunta o motivo que ele está vindo até essa sala e que as pessoas do alto escalão não se preocupam com essa turma. O diretor refuta dizendo que eles são inteligentes, mas não consegue converter isso em pontuação. Por conta disso, trouxe um reforço para essa turma, a antiga oficial inquisitora, Oka Otori. Usagi fica impressionada por conta da garota ter se tornado inquisidora em apenas 1 ano e meio. O protagonista se lembra que se conheceram quando eram mais novos e quem era colega de classe. Falando quanto tempo, ela responde perguntando quem é o mesmo. Ficando desanimado quanto a resposta for até a missão que foram designados. Ao chegar no local, Ikagura pergunta a Oka se não quer ficar de vigia, já que é a nova tripulante. Querendo patrulhar, ela pede para ficar na linha de frente. Ikagura permite, então passa a eles que tem que ser feito. O alvo dessa vez é André Fjaegar, uma antologia escrita nos tempos antigos de guerra de caça às bruxas. O nome do livro é Salmo Extravagantes, cópia da primeira edição, já que não é o livro original, não pode produzir magia. Mas quando foi impresso, o próprio André colocou magia nele, dizendo que quando pessoas leem esse livro se tornam suicidas. Entrando para dentro do prédio, monta uma estratégia, que vai ser a isca enquanto o Oka ataca os guardas e depois de 3 segundos o Usagi tem que tirar nos alvos. Atraindo os guardas para si, Oka ataca por trás e os derrota, pedindo para o Usagi atirar nos alvos. Ela atira, mas confundiu o prédio. E com isso, o Kusanagi entrou no prédio e viu diversos bandidos. A líder fugiu deixando seus guarda-costas. Vendo que não pode derrotá-los, fala que entrou sem querer no quarto e que está perdido. Indo da situação, eles sabem que o garoto é do colégio anti-magia, por portar a espada fala que é um lixo. E as espadas não têm vantagem nenhuma contra a magia e armas. Ficando irritado com tal situação, ativa seu poder e corta uma bala no meio. Ikagura até tenta acalmar a situação, mas não consegue. Perto de atacá-los, lembra da voz de sua irmã e volta à sã consciência. Vendo que não consegue derrotar os bandidos, pede desculpas, mas são surpreendidos por Oka, que apaga a luz e derrota diversos bandidos. Mas usa a magia instantânea que é capaz de criar o dragão que só o oficial da Aquisição tem. Todos do grupo ficam aterrorizados, exceto Oka, que pede para Kusanagi se afastar e ela dá conta. Atirando em todas as partes vulneráveis do robô, ele para de funcionar, o que explica que é um ponto fraco do antigo Drago é vulnerabilidade no mecanismo de juntas. Além disso, não é feito para curta distância e com isso foi muito fácil de derrotá-lo. Prendendo os criminosos, Kusanagi foi perguntar se a garota está bem. Escorregando, cai por cima da mesa, ficando muito envergonhado. Ele diz que gosta de melões. Oka está revoltado e dá diversos chutes no garoto. Vendo que a missão foi concluída, Kusanagi fica cansado e dorme nas melancias de Oka. A mesa fica muito brava e grita bem alto qual é o problema dessa turma. No dia seguinte, Usagi foi conversar diretamente com Oka, o motivo dela agir sozinha. Ela então condiz que funciona melhor sozinha, e já que ela não tem capacidade de acertar um tiro, é só irá atrapalhar. Não convencida com essa resposta, também diz que parece um paraplégico atirando vendada. Para Kusanagi diz que o garoto quer que as pessoas morram com as suas intuições, e que é um péssimo capitão, de cabeça baixa concorda com tudo que ela disse. Então sai da sala e Kagura comenta que a garota é muito egocêntrica. Chateado, o garoto diz que tem que se dar bem por conta de serem do mesmo grupo, e tem uma ideia para fazer a garota simpatizar um pouco mais com eles. No dia seguinte faz uma festa de boas-vindas, se garantindo. Kusanagi fala que até uma pessoa com coração de gelo ficará impressionada. Entrando na sala de aula, Oka se irrita por não gostar de festas em horários como esse. Kusanagi vê que a missa está
com um arranhão no braço. Oka diz que não quer ajuda e que não considera o garoto como capitão. Correndo atrás da menina, fala que é seu amigo e seu capitão, mesmo que ela não goste, ficando envergonhada de se aceitar a sua ajuda. Anoitecendo, vão para a próxima missão e dessa vez é Vanalha. É uma associação mágica que ninguém sabe muito sobre eles. Aquele antigo criminoso que enfrentaram e foi preso é provavelmente um membro dessa máfia. Entrando no local sem querer, o Prota pisa no fio e é salvo pela Oka, que vê bandidos em sua frente. Com o poder da faca, Kagura corta a bala ao meio, enquanto Oka derrota os bandidos com muita facilidade. Indo até a sala das máfias, encontra diversos cadáveres mortos, ficando furiosa dá um tiro na perna de um dos membros da máfia. Quando iria finalizá-lo, Kusanagi aparece na sua frente e pede para que ela pare se caso não quiser que sua carreira acabe por ali. Oka diz que uma bruxa matou toda a sua família e treinou durante anos para matá-la, que esquadrões só atrapalham a sua vingança. Mirando na cabeça do bandido, Kusanagi não permite que ela o mate, assim desviando o tiro. Os dois deitados no chão, ele comenta que a garota pode se tornar um deles, e que não pode fingir entender a dor que ela sente, mas também não vai desistir de se tornarem amigos. Com essas frases bonitas, Oka começa a chorar. No final do primeiro episódio, aparece uma garota chamando por Kusanagi. Nos é mostrado como Kusanagi conheceu Oka, e um dia o diretor decidiu fazer um teste com todos os alunos, para simular uma luta até a morte. Por ser humilhado por todo mundo, Kusanagi se empenhou para conseguir ganhar. Na luta final enfrentou Oka, mas em questão de segundos foi derrotado. Na sala do diretor, Oka está conversando com o mesmo. Ele então diz que uma pessoa da classe da garota será candidata a Relic Art. Ela fica furiosa por conta de pensar que ninguém daquela sala é capaz de assumir tal poder. O diretor responde que não é responsável por escolher, e sim os Relic Arts que escolhem seus próprios empreiteiros. A cena é cortada para uma garota indo levar um fragmento mágico a Undead, que é um alquimista que matou 50 pessoas nesse exato momento, mas a maioria delas eram criminosos. Nikaido fica furioso e se pudesse matá-lo já teria feito isso. Ele responde em Vanalha seu único inimigo é a Associação Inquisitora, e que não sairia impune dessa situação e irá abolir a discriminação e preconceito contra os bruxos. Ela pede apenas para que ele consiga manter a sua promessa, indo embora Undead se refere a ela como filha da grande bruxa. Na escola, Uzagi está treinando para melhorar a sua mira. De repente aparece Oka. Kusanagi pede para ela que se junte a eles no almoço. Só por essa frase começa a humilhar o garoto, dizendo que ele não tem partidão nenhuma para se tornar um capitão, e muito menos um inquisidor. Não aguentando escutar essa humilhação, Kagura responde que ela foi expulsa do seu grupo e também da onde ela passou, e não tem moral nenhuma para criticar o garoto. Eu vi histórias que seu apelido era Calamidade, por onde passa deixa sangue e mata pessoas. Não querendo rebater acusações, é da sala de aula emburrada. A cena muda para Undead dizendo que essa cidade é uma paz, mas não foi feita para humanos, fazendo um ritual. Diz que essa cidade não tem amor, não tem esperanças, não há desesperos e nem gritos. Então invoca uma criatura para destruir a paz. A cena muda novamente para Kusanagi, que seguiu Oka até o cemitério, que lá pergunta como seus familiares morreram. Então mostra uma cena de uma garota empunhando uma faca e matando seus pais, e depois daquele dia jurou vingança aos bruxos, que não pode ver um criminoso mal na sua frente que o sangue sobe na cabeça e dá a pena de morte apertando o gatilho, e que por saber disso talvez não queira mais se tornar o seu amigo. Olhando para baixo da montanha, viu uma explosão que o causador é Undead, e o seu brinquedo quer invadir a escola anti-magia, e a missão do robô é resgatar os Valhalilanos que estão lá. Correndo em direção à escola, Oka fala para um soldado que o monstro não é o normal, e sim um necromance. Correndo atrás da garota, o protagonista escuta a voz de uma garota dizendo que está vivo. Na rádio, o diretor relata um pouco mais sobre a ameaça. É um herói invocado dos tempos antigos, chamado Enerjan, e que está indo até a academia e pede ajuda a todos para derrotar esse monstro. Por conta da academia estar fraca, Kusanagi recebe uma ligação da Kagura, que pergunta se quer que elas fujam ou lutem. Ele responde que o melhor a se fazer é fugir, porque não consegue decifrar nem sequer o amuleto mágico nível D, já que Oka faz parte do esquadrão, não irá abandonar a mesma e irá lutar. No campo de batalha, Oka chega atirando na ameaça, mas com seu escudo ele se protege e contra-ataca, desviando da sua espada, começa a soltar diversos tiros, mas são inúteis e é pegada pela perna e jogada longe. Sabendo que não consegue derrotar o monstro com seus poderes atuais, pega o poder emprestado do seu superior, o chamando para derrotar a bruxa, assim pedindo um poder emprestado ao Vlad. O Vlad aceita, então decidem atacar o inimigo que está portando uma armadura incrível, forte a espada de Excalibur. Atirando na cara do robô, vê que não consegue derrotá-lo. Vlad fala se não conseguir destruí-lo, não será capaz de derrotá-lo
dela por conta de não ter uma regeneração incrível. Então decide usar a magia nobre para derrotá-lo. Concentrando seu poder no monstro, consegue causar um enorme dano. Vendo quem pode derrotar, mira suas armas, mas Vlad é chamado pelo seu mestre e deixa a garota invulnerável. Assim, sendo arremessada para longe, sem ter para onde correr, tem uma arma apontada na sua cabeça. Prestes a atirar, é salva pelo Kusanagi, que não se sentia bem para lutar há muito tempo. Indo em direção ao monstro, desvia dos seus ataques com enorme facilidade. Contra-atacando, vê que não consegue fazer um arranhão no mesmo. E Kagura fala que ele tem um tempo entre os poderes e pode aproveitar essa brecha. Atacando, o monstro diretamente pede para o Sanagi atirar, e dessa vez ela consegue acertar 2 tiros, correndo para acabar com a raça dos monstros, e Kagura vê que está prestes a soltar uma magia nobre. Então pede para o garoto recuar. Saindo correndo, é atingido por uma enorme força, que causa maior explosão. As garotas perguntam sobre ele, que não dá resposta na rádio, mas ele se encontra no chão, com uma enorme poça de sangue ao seu redor. Prestes a ser morto, uma garota aparece dizendo que ele é o segundo empreendedor. Ela se denomina como Lápis e irá fazer uma pergunta a ele. Se ele deseja entrar na Inquisição, ele responde que sim. Segunda pergunta, se ele está preparado para eliminar as bruxas, ele responde que sim. Terceira, é capaz de abandonar aquele que é preciso para que não consiga atingir o seu objetivo. Não querendo responder, ele vai à última pergunta. Seria capaz de deixar sua humanidade de lado para destruir o inimigo? Ele então responde que sim. Graças a essa última pergunta, o contrato foi firmado e recebe uma espada muito poderosa. Assim ela começa o último ritual, para fazer alguns procedimentos cirúrgicos, preparando as áreas feridas, tempo para o fim da reconstrução, meio segundo, repare a compatibilidade sem erro e a taxa de aceitação foi de 100%. Agora se tornou um caçador de bruxa por completo. Voltando ao mundo real, ela se denomina como série Reliquia Stark e só pode ser usada por inquisidores, e foi escolhido como um portador. Recebendo um ataque da criatura, corta com muita facilidade, contra-atacando, os dois trocam diversos golpes. Recuando, o inimigo faz um golpe nobre. Então Prota também ativa o seu, que é capaz de absorver o poder lançado e transformar na fonte de dano. Atacando diretamente o inimigo, fez diversos cortes em sua armadura e o derrotou. Voltando a si mesmo, senta do lado de Oka e fala que não vai citar nada que vingança é inútil, e quer apenas dividir metade do fardo que ela carrega. Ela fica muito feliz com tal fala e de repente o garoto dorme em seu colo, por conta de estar exausto. No mesmo dia, o diretor do colégio está conversando com um amigo. Por conta de terem capturado Nikari, estão preocupados com agora os aliados irão vir resgatá-la ou matá-la. Abrindo a porta, ele está aprisionado e diz bem-vindo à escola de magia. À tarde, o diretor se encontra com Kusanagi e seus companheiros. Apresenta Lápis, a única relíquia a ter, de espaço que ainda não tinha escolhido seu próprio hospedeiro, por conta de gostar da sua forma humana. A partir de hoje será da sala 35 para não levantar suspeitas. O diretor também tem outra novidade. Nikari será a primeira aluna bruxa da escola anti-magia. Eles terão que manter esse segredo para que não espalhem para o colégio. Ela pede para ser deixada em paz, por conta de se usar magia, a coleira mágica será explodida. Mika e Oka têm uma rápida discussão, mas isso não terminou nesse local. Em todas as aulas, as duas estão competindo. Em educação física, Oka se saiu muito melhor, mas na prova oral, Nikari se saiu melhor. Na hora do recreio, as duas começaram a discutir novamente, tentando apaziguar a briga. Kusanagi toma um soco em cheio na cara e desmaia. Acordando, Nikari compra uma bebida para ele pôr na cara. Kusanagi pede desculpas pela Oka, que ela não consegue escutar a palavra mágica, que fica furiosa. Nika refuta dizendo que é o mínimo a ser feito por conta de ser uma inimiga. Ser uma bruxa não quer dizer que é uma inimiga, e já que entrou para o comando agora é sua amiga. Nikari fica brava e fala que não vai ser culpa dela se ele morrer enforcado. Dando risada, pergunta o motivo que uma bruxa quer se tornar uma inquisidora. Nikari comenta que não acha magia perigosa e pode ser usada para salvar as pessoas, e pretende mudar o jeito que o mundo vê magia. Para fazer isso, tem que trazer as bruxas e os feiticeiros magnos. Assim pode mostrar ao mundo que não existe só magia maligna. Kusanagi fica impressionado com tal disposição. Com dúvida, a mesma pergunta se ele tem medo de bruxa. Ele responde que não, por conta de ter mostrado que não existe apenas bruxas má. Perguntando seu nome, ele responde Kusanagi. Perguntando dela, a mesma condiz que é Nikari. Chamando ela pelo primeiro nome, vem somente uma cena perturbadora. A cena é cortada para Andred, que se lembra do dia que Nakari ficou furiosa com ele, que descumpriu a promessa que tinha com elas e machucou pessoas inocentes. Vendo que a garota está com uma afeição incrível, quer vê-la assim para sempre. De repente aparece pessoas do colégio anti-magia, mas são mortos pelo Andred, que gosta de ver sangue, fazendo uma armadilha para ser presa. Deixa os corpos lá e some, assim a desmaiando e deixando ela lá. A única coisa que Andred quer fazer é torturar a garota
psicologicamente e se tornar completamente paranoica. Na sala do esquadrão, as duas estão discutindo novamente, vendo que Kusanagi chamou Nikari pelo primeiro nome e ficou com ciúmes. Então aproveitou a situação e agarrou o garoto, e falando que está uma relação que pode ser chamada pelo primeiro nome. Não querendo ficar para trás, Oka fala que ele quer dividir o peso com ela. Não aguentando mais tanta discussão, Zack pede para as duas calarem a boca e mostra um torneio. Se inscrevendo no torneio, encontra um amigo seu antigo, que denomina o grupo do Kusanagi como do fracasso. Irão se enfrentar na segunda rodada, não ligando para a provocação. Decidindo ir embora, no portão encontra Nikari, esperando para ir embora juntos. E agora irão morar na mesma casa. De repente aparece Oka dizendo que não vai permitir que a mesa fique sozinha com Kusanagi, então decide morar junto com ele também. Sem ter o que fazer, o garoto permite e apresenta sua casa, que está completamente destruída e tem urubus morando em cima. Oka fica com o mesmo e mesmo assim não desiste e vai morar na casa. Tendo que trabalhar, Kusanagi deixa a chave para que elas entrem. Tentando fugir, Nikari não permite. Mais tarde, Kusanagi chega e encontra Nikari da forma que vê ao mundo. Ficando envergonhada, pede para que ele saia para ela se trocar. De repente aparece Oka correndo por conta de ter fantasmas e cai por cima do mesmo. Mesmo sem ter culpa, toma 2 tapas na cara. No dia seguinte o torneio começa, o prota quer ser usado como isca, mas de repente Nikari aparece como isca e todos juntos conseguiram derrotar os rivais. Todos decidem comer no festival e convidam Oka, mas ela está ocupada e decide recusar por conta de ter que entregar o relatório para o diretor. Entrando na sala, vê um relatório em sua mesa e decide dar uma olhada e lá encontra Mikari, que foi condenada por assassinato. No festival, Nikari vê o Sagi e Kagura se divertindo, mas o protagonista fala que as duas eram piores que ela e Oka brigando. E se lembra do que ela disse no passado, que ela é uma bruxa e que ele é humano, e pede para que ela não use esse termo bruxa para se isolar das pessoas. Nikari comenta que não lembra de muitas coisas do seu passado, mas fica com medo por conta de poder ter um passado um pouco quanto conturbado, e pode ter sido uma pessoa má. Não querendo saber do passado, responde se caso ela ter sido uma pessoa do má, iria fazer de tudo para que ela ficasse do bem. Agradecendo ao mesmo, sai correndo para se divertir. No dia seguinte, vai em direção a Kusanagi e o chama para conversar afastado, explicando um pouco mais sobre a situação. Ele não acredita que ela cometeu alguns assassinatos. Oka comenta que a garota era aliada dos Valhalla e que ela possa ser sim uma assassina. Enfim, começou o torneio, todos se respeitando muito, com o moço na barriga e atacando seu companheiro de equipe. Da sua barriga sai um Dredd, oficial da patrulha Valhalla, de territórios inimigos, e veio atrás de Nikari, ficando assustada por não lembrar de nada sobre o mesmo. Todos da escola anti-magia começam a atirar no Dredd. Mesmo com todos atirando ao mesmo tempo, não consegue surgir efeito. Usando os poderes da Rosa, conseguiu criar um escudo e algumas rosas, que conseguiu interferir nos robôs e começaram a atacar seus próprios companheiros. A situação está cada vez mais descontrolada, que pediram permissão para usar a Relic Eater. Vendo que não tem outra opção, o diretor do colégio decidiu permitir. No lado de dentro do escudo está Kusanagi com Nikari, onde ele começou a direcionar a ela como sua amada, mas vê-la com outro homem. Se for verdade que os dois estão namorando, terá que matar os dois sem excitar, se transformando na sua forma mais poderosa. O Dredd pede desculpas por ter feito tudo aquilo e de ter lançado sua fera para destruir o colégio, por conta de estar apenas cumprindo ordens. Kusanagi responde que hoje não está bonzinho e ataca o inimigo diretamente, mas com um sorrisinho maligno, o Dredd perfura o peito do garoto e ativa sua armadura. Por ser um ferimento tão grave, vai demorar um pouco para se regenerar. Enquanto isso, a cena muda para Oka, que foi investigar um pouco mais sobre o assassinato e descobriu que o time de magia que matou os estudantes da escola não foram Nikari, que é a Aurora, e sim a magia do tipo desespero, que é impossível que uma pessoa tenha magia do tipo Aurora e do desespero. Mostrando fatos, Nikari não matou os estudantes do esquadrão. Por conta dessa descoberta, Oka tem apenas um pedido. Voltando na luta, Kusanagi e Dredd, o garoto se pergunta se ele também consegue se transformar em um caçador de bruxa. Apscon diz que não. O que ele realmente porta é uma magia perdida, chamada de Jinwing Slave. A forma varia muito, mas ela é uma espada da destruição que os heróis. Dredd diz diretamente a ela que seu lugar não é com os anti-magias e aplicou magia para esquecer tudo. Então decidiu refazer o feitiço, assim se lembrando de todas as coisas do seu passado. Que uma emissora diz que a magia pode ser usada para o bem, mas quando menos esperava, a igreja estava pegando fogo e surgiu Andrade, dizendo que Valhalla, uma organização, capturou os órfãos, e se quiser ter as crianças de volta, terá que cooperar com a organização. Voltando ao presente, Andrade promete se ela vir até ele, vai liberar as crianças e acabar com a guerra, para não precisar matar Kusanagi.
O garoto refuta dizendo que as crianças já foram mortas e não tem como voltar à vida. O Undead não nega que as crianças foram mortas, mas como a necromância é muito fácil de trazê-las de volta, e foi ele mesmo que as matou. Pensando que é tudo sua culpa, Nikari começa a gritar de desespero. Então Undead começa a ficar excitado quando vê Nikari desse jeito. Kusanagi pede para a Misa se acalmar, e se ela estiver pensando que foi tudo sua culpa de ter feito as crianças morrerem, não irá criticar em nada, mas se quiser dar a volta por cima e tentar uma vida nova, promete que irá dividir esse fardo com ela. Atacando Undead diretamente, sofre 2 ataques em cheio. Lápis aplicou um filtro na retina do garoto, que vê o poder de Undead, que é a capacidade inerente do Divide Slave, é o poder do corte residual. Vestígio dos ataques ficam nos espaços vazios do corpo. Mudando o jeito das espadas, conseguiu acertar diversos ataques no inimigo, mas o mesmo usa de seus companheiros para tirar a concentração do garoto, assim acertando um ataque diretamente no mesmo. Vendo que o Kusanagi está com problemas, Nikari se lembra dos ensinamentos da sua sensei. Se for usar magia algum dia, terá que ser usada para salvar a pessoa que ama. Se lembrando que tem o colar de destruição, isso não impede que a garota use magia para proteger aquele que ama. Fazendo o feitiço, não conseguiu ferir Undead, esperando ser destruída. Oka aparece dizendo que chantageou o diretor e o fez desativar o colar. As duas decidem combinar a sua habilidade e Oka usa o poder para fazer com que o inimigo tire o olho de Nikami. Completando o feitiço, fingiu que tirou diretamente Undead, mas foi no Kusanagi que absorveu seu poder. Lápis e Kusanagi juntaram seus poderes e atacaram diretamente Undead, que está em desvantagem por conta de Lápis ter absorvido os poderes de Nikari emprestado, e junto com seu mestre são invencíveis. Com uma bela dupla conseguiram derrotar o inimigo. Antes de partir, o Undead pergunta o nome do garoto, que responde ser Kusanagi. O Undead condiz que o mesmo faz parte do clã de demônios. Ficando furioso porque ninguém sabe disso, promete voltar para se vingar. Antes de desmaiar, Nikari fala muito obrigado ao Kusanagi por ter ajudado a ter um propósito para viver. Ficando contente, o garoto desmaia. No dia seguinte, Uzaki foi conversar com sua suposta mãe, mas ela vê suas notas e fala que não terá o suficiente para passar de ano, e por conta disso irá adiantar o seu casamento arranjado. No colégio está apresentando um festival de caças a bruxas. Quanto mais o desempenho, mais recompensas irão ganhar. Se conseguirem moedas, poderão ser trocadas por pontos ou por dinheiro. Por conta de estar precisando de grana, Kusanagi quer fazer o possível e impossível para conseguir ganhar esse torneio. Vendo que Uzaki não está na sala de aula, chama pelo nome que ela não gosta. Ela enfim aparece. De repente aparece o líder do Esquadrão 23, que quer formar uma aliança com o Esquadrão 35 na hora do combate. Achando uma boa estratégia, Kusanagi decide aceitar. Após a reunião, Uzaki sai para fora para relaxar, mas sem querer esbarra um garoto, observando bem a Hinagi, seu futuro noivo, e diz que a mesma não precisa se preocupar, que de agora em diante terá alguém para cuidar dela. Desabando no chão, Kusanagi vê e sai correndo para saber o que está acontecendo. Ele se apresenta e diz que é um amigo de infância de Uzaki, e pede para que o mesmo tome conta da garota. Em estado de choque, pede ajuda para Kusanagi e logo desmaia. A cena é cortada para Oka, que foi chamada até a sala do conselho estudantil. Entrando na sala do conselho, a presidente se apresenta e pergunta a Oka conhece a bruxa Mephisto Feliz. A garota condiz que é apenas uma lenda urbana e que não existe. Nagaro refuta dizendo que queria que fosse mentira, que teve seus subordinados atacados e sobrou apenas ela e sua companheira, e pergunta se Oka conhece Reima, que chegou há aproximadamente um mês. Lembrando, ela condiz que sim. Com apenas um mês de colégio, ele se tornou presidente do comitê executivo e também há um mês foi atacada. Oka fica meio suspeita porque é muita coincidência. Após o desmaio de Uzaki, Kusanagi foi escolhido para ficar no lado da mesma até que acorde. Indo embora, ela desabafa dizendo se ele pode se casar com ela, por conta de ser a única herdeira da família Saionji. E se caso se casar com uma família importante, irá garantir o futuro da família Saionji. Para confortá-la, pede para a mesma passar uma noite na sua casa. Aceitando, ela decide tomar um banho. Ao sair, fica envergonhada por ser sua primeira vez, mas não era isso que ele estava imaginando. Ao olhar para o lado, vê que as outras garotas chegaram e ficaram muito surpresas. Apanhando de todas as garotas, explica para Uzaki que chamou todos os garotos para irem fazer uma missão, e em vez de pegar dinheiro, irão trocar as moedas por pontos, e assim conseguirão a permanência dela no colégio, e não vai precisar mais se casar.